Beleza, então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da vida dessa jovem, né? Nós estamos aqui numa realidade de jovens, de pessoas jovens há algum tempo, né? E perceber que a vida dessa jovem não é algo distante de nós. Porque muitas vezes nós achamos, né? Ah, é alguém distante. Ah, é alguém que viveu lá no 1500, 1600 e tanto. Não, gente, é algo recente. Chiara Lute é uma jovem italiana que deixa para a humanidade, né, principalmente a juventude, que é possível ser santo sim hoje. E eu, quando estava organizando esse material para a gente poder conversar um pouco agora, essa frase que eu coloquei na capa é a frase emblemática de Chiara. Jesus, se queres, eu quero. É a frase emblemática dela. Se você for estudar, né, ver a biografia de Chiara Lute, você vai perceber que essa frase ela é uma frase que meio que é como se fosse um ícone da vida dela. E nós vamos perceber, né, eu vou preparar aqui um pouco sobre a biografia dela, para nós podermos nos autoavaliarmos, né? Para eu me autoavaliar. Será que eu tenho a coragem de dizer como ela disse? Jesus, se tu queres, eu quero. Se Jesus ele tem um desejo para a tua vida, para a tua história, será que nós temos a coragem de dizer como Chiara? Se tu queres isso para a minha vida, eu também quero, Jesus. Então, vamos pedir a Deus a graça e pedir hoje a sua intercessão, a intercessão dela sobre nós. Hoje nós vamos conhecer a vida de Chiara Lute Badano, uma jovem italiana da pequena cidade de Sassello, que faleceu com apenas 19 anos de idade. Como muitos jovens, ela tinha muitos sonhos: ser tenista, trabalhar em aviões, ser feliz. Conseguiu ser um exemplo na vida de muitos por meio de atitudes muito belas do dia a dia. Sem que muitos soubessem, ela começou a ajudar idosas em um asilo, porque entendia que amá-las seria amar o próprio Jesus. Olha, olha a atitude que essa jovem ela teve de visitar um asilo porque ela entendeu que ali ela estaria amando o próprio Jesus. Você que está acompanhando esse momento agora, né? O que será que nós somos capazes de fazer em prol do outro? E esse outro aqui é o generalismo, seja quem for. Seja alguém da minha família, seja um amigo, seja alguém até em que eu não tenha lá tanta proximidade. Será que eu consigo compreender e entender que amar aquela pessoa é como se eu estivesse amando o próprio Jesus, o próprio Deus? Tem uma história da vida de Chiara que eu vou mencionar aqui, muito interessante, de uma amiga dela, uma pessoa da escola dela, que ela vai ter ela vai ter uma situação para com essa pessoa que vai trazer um significado tremendo para nós. Vamos lá. Chiara, certa vez, decidiu aproximar-se de uma jovem muito ranzinza. Era uma colega de classe, com o qual ninguém conseguia relacionar-se bem. Eu acho que se a gente fosse abrir aqui para o pessoal partilhar, todo mundo tem a história de um amigo ranzinza no colégio. Aquele amigo lá do tempo que você estudou, lá no Fundamental 2, Fundamental 1, que era um abuso. Que aquela pessoa chata, que não se dava com ninguém. Eu acho que todo mundo tem a história. Pode ser até que tenha sido você mesmo. Pode ser que até você mesmo tenha sido essa pessoa ranzinza em que você em que você não se dava com ninguém, em que você brigava com todo mundo, que era o estressado da sala, era o pavio curto. Pois é, acontece. Só que Chiara, quando ela começou a conhecer essa pessoa, né, da sua sala, ela com muita paciência descobriu que a vida daquela menina era muito difícil. Porque muitas vezes, minha gente, nós passamos por uma situação em que a gente se foca no problema.
Ah, essa pessoa é uma chata, é uma irritante, é uma estúpida. E muitas vezes nós não entendemos o que é que passa por detrás da vida daquela pessoa. Por que é que ela tem aquelas atitudes? Por que é que ela está tomando aquelas ações? E muitas vezes a gente não entende que por trás de atitudes ranzinzas, grosseiras, não que isso justifique, que fique bem claro, mas muitas vezes por trás de uma pessoa que tem atitudes como essa, existe um passado duro, difícil, às vezes de rejeição, às vezes de violência, sei lá. E Kiara, quando ela começou a aproximar-se dessa colega, ela percebeu que a vida dessa jovem era uma vida muito difícil. Morava apenas com a avó, que era doente, que precisava ser cuidada pela neta, que sem a presença dos pais não tinha tempo com outros adolescentes de se divertir e de descansar. Ou seja, era alguém que vivia em prol de cuidar da sua avó, que era doente. E, consequentemente, por ser jovem, ela acabava não tendo lá atitudes muito alegres, de não ver o lado bom da vida. E Kiara, ao se aproximar, ao descobrir isso, ela pôde perceber que por trás da história daquela amiga dela, havia alguém que precisava de ajuda. Pode ser que alguém que você conviva hoje, até na tua própria casa, esteja precisando hoje desse teu olhar, esteja precisando hoje dessa tua presença. Pode ser. Pode ser que o teu coração hoje ele precise, mais do que nunca, dessa sensibilidade. Olha o que aconteceu. Ao descobrir essa situação, Kiara foi percebendo que por trás de uma pessoa difícil há problemas que nem conseguimos imaginar. Aos poucos, as duas tornaram-se amigas. Por exemplo, eu sou o tipo da pessoa que, por exemplo, primeiro ano do ensino médio, para vocês terem uma ideia, eu cheguei na sala de aula, eu me sentei na cadeira, era um colégio diferente, né? Eu estudei 9 anos no colégio, aí o ensino médio eu fui estudar em um colégio só de ensino médio. E eu sempre fui uma pessoa muito retraída. Eu não era aquela pessoa lá politicamente de fazer amizade até com o porteiro da rua, não era, não era. E eu chegava e lá nesse colégio, eu me lembro que a gente podia ficar na sala na hora do intervalo, né? Geralmente tem que sair, né? Lá não, lá ficava aberto. E eu sei que eu ficava na sala. Eu acho que eu fui trocar uma palavra com alguém por meados de maio, abril. Ou seja, eu passei quase 4 meses sem trocar uma palavra com ninguém do colégio. Mas porque eu era um chato, besta? Não, porque eu era tímido e eu não conseguia. E eu sempre gostei de futebol, né? Eu levava lá, na época, Placaia Nova, levava as revistas de futebol, né? Levava a tabela do Campeonato Brasileiro e ficava lá olhando, aí o pessoal curioso, né? Ei, Chapinha, deixa eu dar uma olhada aí e tal. Aí nesse deixa eu dar uma olhada aí, vai criando amizade e depois. Foi muito bom. Estudei nesse colégio 3 anos e foi uma convivência muito legal lá, com o pessoal muito bacana. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Né? Porque às vezes a pessoa ela tem situações que ela se fecha. E algumas pessoas têm a sensibilidade de ter essa percepção. Bicho, fulano tá bem, não. Bicho, fulano tá legal, não. E Kiara, ela conseguiu ter essa percepção com aquela amiga dela. Olha a situação que aconteceu. Conta a mãe de Kiara, a qual ainda vive em Sassuolo, lá na Itália, que um dia sua filha chegou em casa com a seguinte afirmação: Mamãe, hoje, por favor, prepare a mesa mais bonita para o nosso jantar, porque receberemos o próprio Jesus em nossa casa. Olha a percepção que essa jovem teve, minha gente. Olha a percepção. Ela disse para a mãe: Mãe, Jesus vai vir jantar aqui em casa. Olha a percepção que ela teve. De olhar que aquela jovem que no colégio era tida, né, como a chata, a ranzinza, a politicamente incorreta, era o próprio Jesus que estava ali. Aí eu lembro daquela historinha do Padre Léo, né? Jesus está disfarçado na tua casa.
Está aí, na tua casa aí. Jesus está disfarçado. Como a historinha lá conta, que enquanto a gente não descobrir esse Jesus que está disfarçado, eu vou estar tratando mal, eu vou estar julgando, eu vou estar condenando. E tratar mal, julgar e condenar o próprio Jesus, gente, a consequência ela não é lá tão positiva. Não é positiva de forma nenhuma. Então, Kiara compreendeu que aquela amiga era o próprio Jesus, que precisava ser acolhido, que precisava ser cuidado. Era sua nova amiga que iria jantar na sua casa. Kiara sabia que amá-la era amar o próprio Jesus. Aí eu pergunto para vocês podem até responder no chat aí. E você? Sabe enxergar as pessoas como Kiara enxergava? E aí? Reflita aí, através dessa pergunta. Será que eu tenho tido a capacidade de enxergar as pessoas ao meu redor? Jovens, ou os meus pais, sei lá, um colega de trabalho, um colega lá da faculdade. Eu tenho conseguido enxergar além do que a aparência mostra? É algo que nós devemos hoje nos auto-perguntar, nos auto-avaliar. E Kiara, ela traz e deixa para nós esse grandioso exemplo de quem conseguiu extrair aquilo de bom. E muitas vezes nós não temos essa capacidade. A gente simplesmente olha e já dá um veredito, né? Eu nem conheço a pessoa. Eu vi a pessoa pela primeira vez. Vixe, não fui com a cara dele. Vixe, olha aí, se achando. Olha, só quer ser o que não pode. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, nós temos essa péssima atitude. E dentro das nossas igrejas, infelizmente, isso está cheio. Olha ali fulano quer aparecer mais do que o outro ali, olha ali fulana. E às vezes nem é. E Kiara, ela conseguiu extrair isso. Queria que quando você fosse hoje, antes de dormir, você pudesse se fazer essa pergunta. Será que eu tenho conseguido enxergar além do que as pessoas elas me mostram na sua aparência? Aí, como não lembrar do célebre clássico da literatura mundial, Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos nossos olhos. E muitas vezes a gente só se foca naquilo que está no exterior. E às vezes no interior daquele coração ali existe um coração extremamente sedento de Deus. Um coração de alguém muito sofrido que acaba meio que transbordando, não porque queira, mas porque a vida foi tão dura e é tão dura que aquela pessoa não consegue responder de uma outra forma. E Kiara conseguiu olhar que aquela jovem era o próprio Jesus. Faça essa experiência. Quando você estiver aí na sua casa, diante de uma situação difícil, ou quando você estiver passando por alguma situação difícil, né? O que Jesus faria no meu lugar? Eu me lembro de um filme, todo mundo já tem assistido, aquele filme Cartas para Deus. É até um filme evangélico, mas que tem uma mensagem muito bonita. Que o autor lá do filme, né, o personagem lá, ele tem um momento lá que ele tem como forma de oração escrever, como se fossem pequenas cartas para Deus. Eu acho muito legal. E tem um momento lá do filme que ele diz: o que Jesus faria no meu lugar nessa hora? Então, é uma pergunta que nós devemos nos auto-fazer, nos auto-avaliarmos, né? Para que a gente, a partir daí, possa tomar novas atitudes. Vamos lá. Aos 17 anos, jogando uma partida de tênis, ela sentiu uma dor muito forte, ao qual acabaria por revelar a existência de uma doença muito grave, que aproximadamente 2 anos depois tiraria a vida de Kiara. Todos ficaram impressionados com a fé de Kiara, que mesmo quando ela ia perdendo sua saúde, suas forças e sua beleza física, mesmo nas dificuldades, ela, que não tinha dúvida sobre o quanto era amada por Deus, não perdia sua confiança e sua alegria no paraíso. Tem um santo da igreja que eu acho muito bonito, acho que o Emanuel que está aí, ele conhece, Emanuel Freitas. São Felipe Neri.
São Felipe Neri, ele tem uma frase que eu acho muito bonita que diz: eu prefiro o paraíso. Então, Chiara, ao longo da sua via crucis, né, que foi quando ela adoeceu, ela em nenhum momento, ela perdeu essa dimensão. Eu quero Deus. Eu quero o céu. Ela sabia que tudo aquilo que ela estava passando ali era como se fosse uma escada, uma escala, a antessala do céu. E isso é um exemplo muito grande de fé para nós, isso, Gabriel. Que diante, às vezes, de obstáculos, pequenos ou grandes, não vem ao caso, muitas vezes a nossa atitude primeira é de chutar o balde e deixar tudo para lá. Não, tá muito difícil esse negócio de Deus, de fé, deixa para lá. Eu sempre gosto, né, quando eu vou falar, sim, nas minhas aulas de ensino religioso, né, nas escolas, com os alunos, eu sempre gosto de mencionar isso. Gente, é possível sim ser santo. Que a gente está vendo aqui o testemunho de uma beata jovem. Em outro momento a gente vai falar também do Carla Cutz, né, que vai ser beatificado agora, daqui a algum tempo, agora, acho que é daqui a 2 meses. E é 2 exemplos de 2 italianos, 2 jovens que vivenciaram plenamente a sua fé, mas não deixaram de ser jovens. Chiara era uma jovem extremamente extrovertida, alegre. Isso. Conseguir perceber a graça de Deus nessas situações mais adversas. Ela era alguém que gostava de sair, de se divertir com seus amigos, mas era alguém que tinha uma vida de fé autêntica. Porque muitas vezes, né, nos é colocado, não, você não pode deixar... Para você ser um jovem de fé, você tem que viver 24 horas dentro da igreja. Tem pessoas que precisarão dessa radicalidade? Tem. Mas tem pessoas que precisarão viver a sua fé também vivendo no cotidiano, na faculdade. Olha aí, o Acutis era fã de Pokémon e do Homem-Aranha. Cadê o Luan, hein? Vai escutar isso? Do Homem-Aranha? Então, perceber que era alguém que tinha uma vivência. O Emanuel, um dia conversando comigo, dizia que vai ser o primeiro beato youtuber. Porque o Carla Cutz, ele tinha esse domínio da tecnologia na sua época, né? Grandioso, formidável. Então, às vezes, a gente fica vendo na internet, né? Tanta asneira que uma galera aí fala nesses canais de YouTube, que, pelo amor de Deus. Mas também tem coisa boa, gente. Tem coisa boa aí. E só abrindo esse parênteses do Carla Cutz, né? Alguém que era de missa diária, né? Alguém que rezava o rosário, alguém que adorava Jesus, e Chiara Lute, né? Que fazia parte do movimento dos focolares, né? Que é um movimento da igreja muito forte que tem no mundo inteiro, deixa para nós esse grande exemplo de alguém que viveu a sua juventude intensamente, mas que não deixou de lado a sua fé. Não é porque você, eu estou na faculdade, então eu vou deixar Deus. Não. Nunca vou me esquecer do dia que eu estava lá na faculdade, uma cadeira de História Moderna. E o professor de História lá descendo a lenha, descendo a lenha. Olha aí. Graças aí que a igreja, né, vai constatando ao longo do tempo, né? E o professor lá descendo a lenha na igreja não tinha nada a ver com o tema da aula, né? E eu já era de comunidade nessa época, né, e tal. E eu aqui me contorcendo, assim, a vontade que eu tinha naquela hora era de, sei lá, de me levantar, derrubar as cadeiras, sair correndo, não sei. Mas na hora me deu uma indignação tão grande, vendo o professor falando aquelas asneiras e a turma rindo, né, zombando, e eu levantei o braço. Aí ele diga, professor, mas felizes aqueles que creram sem ter visto. Eu disse essa frase para ele. Aí ele parou, né? Aí ele, não, mas isso aí na minha vida não funciona, não. Aí eu percebi que depois que eu falei aquela frase, naquele momento da aula, ele recuou. Como se dissesse, vixe, tem alguém aqui que acredita. E eu entendi que naquele momento eu precisava ter falado aquilo. Eu precisava. Por mais que as pessoas depois, nas aulas seguintes, continuassem
zombando, sei lá, dando à toa, mas aquela frase naquele momento eu tenho certeza que foi necessária. Primeiro para mim, que eu precisava naquele momento testemunhar a minha fé. E segundo, para poder mostrar, né, aquele rapaz, aquele professor e aos colegas da sala que nós não tínhamos aquele direito de zombar da fé dos outros. Então, ela vivenciou isso plenamente. Pode ser que no tempo dela, ela possa ter sido zombada, chacoteada, mas nem por isso ela deixou de viver a sua fé. No momento que ela ficou doente, gente, ela era uma pessoa muito ativa, né, de praticar esportes e tal, e ela foi acometida de um sarcoma ósseo, que era um câncer extremamente forte na região da coluna dela, em que ela não podia mais nem andar. Então foi um negócio assim de dores terríveis. E quando os jovens iam visitar ela, olha a frase que ela dirigiu. Há muitos jovens que lhe visitavam e lhe enviavam cartas para alertá-los sobre a necessidade de aproveitar bem cada instante da vida. Um dia ela falou. Olha a frase que ela dirigiu aos jovens e dirige hoje a você. Gostaria de lhes passar a chama, como nas Olimpíadas, porque a vida é só uma e vale a pena gastá-la bem. Como é que você tem gastado a sua vida hoje? Como você tem gastado a sua vida? Será que você tem vivido à toa, como, sei lá, não, eu tenho um tempo, né? Como eu estava escutando uma homilia esses dias, e o padre falava, quem é que garante que nós teremos o dia de amanhã? Ninguém garante. Então, nós podemos hoje perceber, né, que ela queria passar aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma fé que ela tinha, para que aqueles seus colegas, os seus amigos, pudessem levar aquilo adiante. Isso é muito massa, gente. De poder perceber que nós não estamos aqui nessa terra vagando como se nós fôssemos ninguém. Não. Deus ele tem uma missão pessoal para cada um de nós. Deus ele tem uma missão. Tem pessoas que vão passar pela tua vida e você vai ser o responsável de mostrar Deus para elas. E muitas vezes a gente não tem consciência disso. E Kiara ela vai deixar para nós esse exemplo para que nós possamos viver bem. Viver bem. Viver a nossa fé autenticamente, né? Esses dias eu tenho acompanhado o pessoal do Vocacional aqui na comunidade, né? Aqui pelo Google Meet. E eu tenho falado, né? Que nesse período agora da quarentena eu nunca rezei tanto. Nunca rezei tanto. Tenho muita saudade de participar das missas presencialmente. Tenho muita saudade de me confessar. Nunca passei, depois que eu comecei a caminhada assim, mais sólida com Deus, acho que eu nunca passei tanto tempo sem se confessar. Já vão 4 meses, né? Mas com a graça de Deus, agosto já vai voltar as confissões, né? Graças a Deus. Mas de poder perceber que essa vida que Deus nos dá, nesse grande presente, eu sou convidado a viver bem. Não é de qualquer jeito, não eu vou viver aqui, não estou nem aí. Não, gente. Olhar para os jovens que viveram santidade, né? Como Kiara, como Carla Cutes, como Domingos Sávio. Domingos Sávio, né? Aquele da família salesiana que falava antes morrer do que pecar. Meu Deus, um adolescente de 12 anos falar isso, menino. Às vezes a gente peca e à torta e à direito e, sei lá, às vezes nem arrependimento tem. Às vezes a gente tem até consciência que errou, mas, sei lá, deixa pra lá. E Domingos Sávio, ele deixa também esse exemplo. Antes morrer do que pecar. Nada a ver, mas é difícil ser jovem, viver hoje, santidade, ser santo nesse mundo. É difícil. Mas eu diria também que não é impossível. Como a gente está falando aqui de pessoas contemporâneas nossas, que não faz muito tempo que estiveram aqui convivendo na humanidade.
e nem por isso deixaram de viver uma vida de santidade. De fato, Chiara nos passou a chama luminosa da esperança e do exemplo de uma vida que foi vivida plenamente, porque foi vivida com amor e serviço. Temos uma só vida e é preciso aproveitá-la e saboreá-la com a máxima intensidade, amando a todos que cruzarem o nosso caminho. Peça a Deus a graça hoje, a partir do testemunho de Chiara Lute, para que nós possamos hoje, mais do que nunca, ser reavivados nessa convicção de que Deus ele quer precisar de nós. Ele não precisaria, mas ele se faz precisar de mim e de você, para que nós possamos levar essa luz para tantos que hoje vivem em trevas. Não estou dizendo que trevas só da pessoa lá que está numa vida. Não, gente. Às vezes é uma treva interior. É aquela pessoa que está fechada, amargurada, por N motivos. Ah, é só que é o vagabundo sem vergonha que está na droga. Não, não é só isso não, gente. Vai muito mais além. Às vezes é aquela pessoa que está descrente, que acha que a vida não tem sentido. E muitas vezes precisa de alguém que chegue para essa pessoa e mostre, Deus te ama. Deus está contigo. Deus, ele conta com você. Eu me lembro uma vez eu estava indo trabalhar, e eu estava na 55, situação 55. E estava vaga nesse dia, não sei como, mas estava vaga, 55. E eu já ia descer. E eu estava com o texto na mão, rezando. Aí, na hora que eu estava passando, para me dirigir para a porta de trás, uma menina jovem, ela olhou, me segurou assim no meu braço, olhou para mim e assim, um semblante muito triste. Ela, por favor, reza por mim. E eu, na hora, assim, foi meio impactante, né, que eu não esperava, eu rezo. E eu me lembro quando eu desci dali, né, eu peguei o outro ônibus para ir para o colégio, e eu dei aula o dia todo no colégio. E eu sempre tenho o costume de iniciar as minhas aulas com um momento de oração. E eu me recordo que naquele dia, em todas as minhas aulas, nós rezamos por aquela menina. Em todas aquelas aulas. Então, ela viu o cordão no pescoço, né, o terço. Então, nós não podemos nos envergonhar disso. Não podemos. Estou lá no ônibus, lá, com o terço na mão. Ah, mas vão ficar dizendo que eu sou... Que digam! E você ali está vivenciando a sua fé. Eu me lembro que na época da faculdade, né? Eu acho que do período todinho de curso, teve duas pessoas que eu conheci mais próximo, né? Que eu tinha convicção que eram pessoas que tinham uma vivência de fé. Um era um rapaz que ele era da Pastoral da Juventude, lá do Conjunto Palmeiras, que era ligado à paróquia dele, né? Ele era ligado à paróquia. E outro era um rapaz que ele era da Nova Jerusalém, que hoje ele é até religioso. Eu vi um evento um tempo desse, e eu tenho ele também em rede social. Hoje ele é um religioso da Nova Jerusalém, e ele também se formou em sociologia. Então, pessoas que tiveram aquela experiência ali do meio acadêmico, mas não abandonaram a sua fé. Os demais, Deus toma de conta, né? Com todo respeito, mas infelizmente. Então, é preciso a gente aproveitar e saborear a nossa vida em Deus. Chiara faleceu no dia 7 de outubro de 1990 e no dia 25 de setembro de 2010, ou seja, 10 anos atrás, foi beatificada na presença dos seus pais, pelo Papa Bento XVI. Olha que coisa espetacular, gente. Os pais vendo a filha ser beatificada pela igreja. Meu Deus do céu. A beatificação é o último passo antes da canonização, isto é, da declaração oficial e definitiva de que uma pessoa ela é santa. Chiara Lute é, portanto, beata, sinal luminoso de jovem que soube viver e que nos encanta com o seu testemunho. Eu queria só, para a gente poder rezar um pouquinho, fazer só uma citação lá do Eclesiastes, no capítulo 3. Que para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu.
Kiara, ela conseguiu vivenciar tudo isso. Conseguiu entender o tempo que ela viveu e ela se doou inteiramente. E deixa para nós esse exemplo aqui, a gente falando dela. Morreu lá em 1990 e nós estamos aqui falando dela. 30 anos depois de perceber que um exemplo de santidade não morre, ele permanece. Que eu possa hoje compreender que o tempo de hoje, o dia de hoje, dia 30 de julho, é um tempo que Deus ele marcou para que eu possa buscar uma vida de santidade. Ser santo, ser jovem sem deixar de ser santo. Ser santo sem deixar de ser jovem. Você não vai viver como se você fosse um extraterrestre, não. Tem pessoas que vão ser chamadas a uma vivência de radicalidade? Tem. Tem. Mas eu vou viver a minha vida de fé, gente, nos ambientes onde eu estiver. Quando eu, por exemplo, eu como professor, estiver lá na sala de professores, com os meus colegas professores, eu vou viver a minha vida de fé. Como eu procuro vivenciar isso. Quando eu estiver na rede social, eu vou viver a minha vida de fé ali. Quantos e quantos testemunhos desse meu tempo de caminhada, né? Eu me lembro da época que eu gostava de enviar SMS, que tinha lá o site da Oi, que a gente enviava lá os torpedos. Eu sempre gostei de enviar mensagem de Deus, né, tal, mensagem motivacional. E quantas vezes eu já enviei e as pessoas chegavam, poxa, Davi, aquela palavra ali, ela foi para mim. Eu estava prestes a tomar uma decisão que não seria boa e aquela palavra, ela foi uma palavra de Deus. Quantas vezes? Ah, é porque o Davi é santo, o Davi é o cara. É não, o Davi é uma ruma de esterco. Mas que a graça de Deus se utilizou de mim naquele momento e Deus agiu. Então, Deus ele quer se utilizar de nós, a levar essa presença dele onde eu estiver. Quando eu estiver lá na minha sala de aula, no meu caso, eu dando aula para meus alunos, eu levar eles a ter essa experiência. Quando eu estiver, sei lá, num supermercado e ver uma situação lá de desonestidade, eu saber me portar justamente. Então, é algo que nós precisamos hoje nos autoavaliar, gente. Então, Kiara Lute Badano, para terminar, uma menina sonhadora, aproximou-se daqueles que ninguém gostava. Ela ajudava idosos no asilo porque sabia que amá-lo seria amar o próprio Jesus. E gostaria de lhes passar a chama como nas Olimpíadas, porque a vida é uma só e vale a pena gastá-la bem. Eu queria indicar para vocês um espetáculo que foi feito há uns anos atrás sobre a vida de Kiara Lute, um espetáculo formidável, que foi feito pela obra Lumen de Evangelização, que tem feito um trabalho espetacular, tanto aqui em Fortaleza como em outras cidades do Brasil, que eles retrataram um pouco da vida dessa menina. Então, eu vou deixar depois o link aí no chat, e quem desejar depois assistir, eu recomendo. Vale a pena. Porque é um momento que vai fazer a gente poder perceber, né? Que mesmo nas adversidades da nossa vida, Deus está conosco e Deus ele vai estar nos conduzindo. Te convido agora a você fechar aí os seus olhos aí na sua casa por um instante, que você possa ir diante daquilo que você escutou, que você possa hoje pedir a Deus, para que possa hoje